Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do Ialabacast, onde temos uma convidada super especial que vai compartilhar bastante com a gente aí sobre esse universo de sucesso do cliente, experiência do cliente, a pessoa que está à frente aí há alguns anos de um dos maiores eventos que acontece no país sobre o assunto, tá? Então a gente vai falar bastante sobre esse assunto com ela, mas antes, não se esqueça de ir lá no nosso canal, se inscrever, curte, comenta e compartilha, né, o episódio, marca algumas pessoas que você acredita que é importante que elas assistam e também dê a sua opinião. Nós falamos aqui de relacionamento com o cliente. Eu preciso saber a sua percepção e o que você também está achando dos episódios. E para a galera aí que é adepta da escuta, né? Seja para na hora de treinar, na hora do trânsito, etc., nas plataformas de streaming, Ialabacast no Spotify e na Apple Podcast também você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer horário, que os episódios estão sempre lá disponíveis para vocês. Corre lá porque a gente já tem quase 30 episódios disponíveis de muito conteúdo para vocês poderem aprender, viu? E agora eu vou apresentar essa mulher maravilhosa que vocês vão se deliciar com esse sotaque, né? Para quem é a galera aí que gosta de sotaque, eu amo sotaques. Então, assim, o dela é aquele assim que a gente gosta de ouvir, gostoso. Camila Barbalho. Cara, é uma maravilhosa que tá aqui comigo. Ela que é founder e CEO do CSX Week, que a gente vai falar bastante. Você vai falar, Ialabá, o que é? Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. A gente vai falar sobre ele. Obrigada pela sua presença, diretamente de Recife. Recife, pois é. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Embora eu seja brasiliense, eu moro no Recife há 20 anos, já sou nordestina, já peguei o sotaque, já era, então vou aceitar que é mais... Já tá culturada, já tá culturada. Ai, muito bom, felicidade de ter você aqui. Camila, a gente aproveitou uma agenda aí que a gente bateu os mesmos eventos e ela não vou estar em São Paulo, falei, então bora gravar, porque a gente não pode perder essa oportunidade de compartilhar com a turma, para que eles possam aprender bastante com a pessoa que já tá com essa jornada aí há bastante tempo. E falando em jornada, eu acredito que para a gente poder dar uma situada, é importante a gente visualizar a Camila, que saiu lá do mundo acadêmico, uma administradora, mas que hoje, tudo bem que tem ali CEO, né, que está como founder e é CEO, né, tanto do evento, e obviamente essa bagagem da faculdade ajuda muito. Só que como é que foi esse sair do mundo administrativo, o objetivo pelo qual você fez a faculdade, e hoje você navegar por esse universo de clientes? Ah, bacana, Iá. Então, a minha história é muito bacana, porque inicialmente eu sempre quis ser empresária, sempre quis. Só que o dia a dia, na correria, você precisa de dinheiro, precisa trabalhar, esse sonho ele vai se esquecendo ao meio do caminho. E quando eu pensei em fazer administração, eu pensei, poxa, eu quero administrar meu negócio no futuro. Só que eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. Minha mãe tinha mais 2 filhos. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar para começar a pagar minha faculdade. Então, meu primeiro emprego foi entregando panfleto no meio da rua. Foi, cara, foi. A vergonha, as pessoas passavam, meus amigos passavam, eu saía correndo. Mas ele me possibilitou a pagar minha faculdade. Hoje eu sou formada, não fiquei muito tempo entregando panfleto, mas ele me deu o subsídio, né? O que eu precisava, o respaldo financeiro que eu precisava ali naquele momento para dar o startup, começar a pagar minha faculdade. Uhum. E em seguida, meu pai faleceu, então eu saí dessa empresa, fiquei uns 2, 3 meses sem trabalhar e falei, poxa, preciso voltar a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa muito bacana, nacional, na área de relacionamento com o cliente. Já começou a minha trajetória aí. E aí eu me destaquei, comecei como assistente, né? E aí comecei a me destacar, poxa, a Camila é muito boa com o cliente, a Camila é muito boa, eu acho que a gente podia chamar ela para cuidar do Nordeste. Foi quando eu fui morar no Recife. Isso então você estava em Brasília ainda, na faculdade, foi quando você mudou? Isso. Uhum. Aí ele falou assim, bora, Camila, aceita o desafio. Eu falei, cara, eu aceito o desafio é comigo mesmo. E aí eu tive que morar em Recife porque o polo aéreo era o melhor para poder viajar entre cidades, né? De Fortaleza, Aracaju, João Pessoa. E aí comecei minha trajetória ali, cuidando de alguns estados, mais de 12 mil clientes quando junta tudo, e foi muito bacana. Até que um dia essa empresa falou assim, Camila, a gente vai fechar as operações do Nordeste. Você tem 2 opções. Você pode ir para São Paulo ou a gente demite você. E aí eu já estava lá, sei lá, 10 anos mais ou menos. Falei, pô, não quero. Caramba. Uhum. Não quero sair daqui, não quero deixar. E aí eu fui quando falei, cara, eu vou pegar toda a minha bagagem, eu sou muito boa, trabalhei a minha vida toda com cliente, me destaquei e vou fazer meu próprio negócio. E meu marido me ajudou. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiz curso de inglês, de Customer Experience, Customer Success, aqui no Brasil também. Falei, cara, agora eu estou preparada, vou pegar a minha parte de administração para conseguir administrar a empresa, pegar o que eu aprendi no meu dia a dia, que é muito... A gente ganha muito mais aprendendo no tete-a-tete, na prática. E as teorias que eu aprendi também, falei, agora eu posso abrir. E aí começou esse grande universo que inicialmente era a K-Custom, né? A gente começou com uma consultoria. E aí
Resumindo. Resumindo. A segmentação dessa empresa que trabalhava era o quê? Qual era o público que ela atendia? Era construtora. Construtora. Era uma construtora. Aí tinha vários empreendimentos, tanto de alto padrão, né? A gente trabalhava muito mais com alto padrão. E também, no final, ela começou a construir Minha Casa Minha Vida, mas ela até acabou deixando de construir e manteve só o alto padrão. Mas o lado bom é que eu pude pegar de todos os públicos, né? Sim. Do mais simples ao que tem muito dinheiro e conseguir entender como é que você deleita ali entre os públicos, e foi muito, muito rico essa. Eu digo assim, eu usava a empresa no qual eu trabalhava para aprender. Eu quero tudo que eu puder aprender aqui dentro para aplicar no meu negócio, eu vou aprender. Então eu já tinha um mindset diferente. Eu quero aprender o máximo para poder aplicar um dia quando eu tiver meu negócio. E é muito bom te ouvir falando isso, né? E poder falando isso, a audiência poder ouvir, que é as pessoas saberem aproveitar as oportunidades, independente do ambiente ou da função que elas estão executando, mesmo que ainda não seja o que elas realmente almejam. Porque a bagagem te sustenta para algo que depois que talvez você não vai nem imaginar que aquilo vai ser tão forte para algo que você vai fazer depois de tantos anos, mas quando você sabe aproveitar e extrair o máximo dessa trajetória, ela é uma grande base sólida para você potencializar. Muito. E uma coisa, essa transição também, por exemplo, porque é insegurança, né? Quando você sai do CLT e fala assim, agora eu vou montar a minha empresa, existe todo um medo por trás, existe toda uma insegurança. Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? E eu tinha um problema comigo que eu não queria depender de homem nenhum. Tipo, eu preciso fazer de uma forma onde eu não dependa do meu marido, onde eu consiga dar conta. E toda aquela... A minha mãe, ela foi contra. Olha, mãe que é a melhor coisa nos filhos. E, graças a Deus, eu não ouvi minha mãe. Ela falou assim, minha filha, você é uma executiva, você ganha bem, você consegue um outro salário. Eu falei, mãe, mas esse é o momento da minha vida. Se eu não tentar agora, quando eu vou ter a oportunidade de tentar? Sim. E aí, eu tentei, claro, como todo começo, você vai batalhando, você cai, você sobe, você erra, aprende com os erros. E, graças a Deus, eu não desisti. Eu fui levantando, caindo e seguindo em frente, até que hoje a gente virou uma das maiores empresas da América Latina, né, de referência, sucesso e experiência do cliente. Olha exatamente isso, porque a transição também, quando a gente fala dessa questão também de mudança ali nessa transição, na verdade ali foi uma transição, na verdade, da categoria, porque você seguiu uma linha do que você já fazia de relacionamento com clientes e tal, e você aproveitou toda a bagagem, porque é bem curioso isso, né? Porque o atendimento ao cliente, quando você tem a oportunidade de lidar e você passa por isso, né? Quando você vive, é aquilo. Ou você se apaixona, ou você vê que realmente você não tem tino para aquilo. Eu acho que é muito isso. Ou é um lado da moeda ou outro. Exatamente. Ou você vai amar ou você vai desamar aquilo. Foi o que aconteceu comigo também. Eu era do mundo jurídico. Nossa! Eu era do mundo jurídico, advogada, último ano de faculdade, etc. Então, tinha ali todo um anseio, né, de concurso, do que ia fazer e etc e tal. Tudo muito bem desenhado, como a gente costuma ter na época de faculdade, acreditando que vai ser aquilo dali. E fui cair para trabalhar dentro de uma empresa. Olha que eu trabalhava na vara criminal nesse período e tive a oportunidade de entrar numa empresa. E entrei como atendente. E engraçado, quando me chamaram para fazer entrevista, foi quando eu falei... Quando viram que eu era advogada, perguntou, você não quer ir para assessoria jurídica? Eu falei, não, quero ir para qualquer área que não seja jurídica. E fui como atendente. E foi justamente esse ponto grande de experiência. Eu acredito que muito... Desse é a mesma visão que você tem. Quando você se vê numa posição, em algo que você entrega, né, que você exerce, que é algo que você sente que você soluciona e que genuinamente você deixa a vida da pessoa melhor ou que você resolve alguma coisa que ela não consegue resolver sozinha, parece que é algo que começa a te colocar e fala, cara, como isso é fenomenal. Por isso que eu amo e odeio. Foi com você, assim, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu até falo, o atendimento, ele trouxe toda uma trajetória profissional para mim, sim, né? E me deu muitas oportunidades que eu fui ali alcançando, mas ele mudou muito como pessoa. A minha forma de ver as coisas e de ver o outro. Então, comigo, o que acontece? Foi a vida que foi me empurrando. Ah, Camila, você queria ser atendimento em cliente, você queria ser relacionamento. Não, eu precisava de emprego, precisava entrar na minha vida profissional e comecei como relacionamento cliente ali, assistente. E o que eu gostava? Eu gostava de resolver o problema. Eu sou uma pessoa de resolução. Bota um problema para mim. Onde vem problema, a gente vê solução. Onde a pessoa está olhando o problema, eu consigo achar a solução. Então, eu fui muito boa nisso. Por isso que eu me destaquei. E um outro ponto que eu gostava de ser era sincera, genuína com o meu cliente. Porque é o seguinte, não adianta para ele falar que eu vou conseguir resolver se eu não vou. Não adianta dizer que eu resolvo até amanhã se eu vou demorar uma semana para resolver. Então, eu sempre fui muito correta. Mesmo que naquele momento meu cliente ficava chateado comigo porque eu não estava entregando na data prevista, ele me respeitava, porque eu entregava na data no qual eu dizia que ia entregar. Então, eu fui criando notoriedade, crescendo dentro da empresa por essa postura de
olhar só a solução. O problema já existe, vamos para a solução. E ser muito sincera, muito genuína com o cliente. Quando não dava, eu dizia, olha, realmente não dá. E explicava os motivos, eu não dizia só não dá. E isso fazia com que eu me sentisse bem. Tipo assim, poxa... E eu trabalhava na área de construção civil. Imagine o sonho de uma pessoa recebendo seu primeiro imóvel. Você se sente assim, poxa, cara, a felicidade dessa pessoa. Não é uma casa, é uma realização, outras coisas. Era muito legal. Assim, claro, no começo eu fazia muito isso, depois eu saí mais e fiquei mais na parte estratégica. Mas assim, eu gosto de resolver problemas. Então, por isso que eu tô nessa área. Porque tem problema, eu tenho solução. E parece que até a gente caça o problema às vezes, né? Porque a gente trabalha com isso, né? Solucionando hoje a bagagem do que acaba possibilitando e hoje é poder trazer essa clareza para que outras pessoas também passem a solucionar os seus problemas ali nas empresas, trazendo essa clareza e o conhecimento. E no momento que depois você teve esse fim, né? Vamos colocar esse fim desse ciclo ali dentro de uma empresa e quando você viu o pontapé, falou, minha oportunidade de me posicionar e começar a startar o meu negócio em cima daquilo que eu acredito é isso. E aí você falou que foi estudar até, né, fora e etc. Primeiro, em que época que a gente está falando disso aqui? Né, mais ou menos para as pessoas terem uma referência de quando começou todo esse movimento de experiência do cliente, de sucesso do cliente, porque, na verdade, é uma evolução, né? A gente vem do atendimento, suporte, vem toda aquela coisa ali mais básica, e a gente vem isso cada vez mais, eu acredito que, categorizando e se profissionalizando. Com certeza. É um universo grande e, na verdade, a gente vem criando realmente ali para que as pessoas vejam a total relevância. Porque eu acredito que a gente passou pela mesma época onde o atendimento era muito aquela coisa... Ali só, não, atendimento só resolve o problema e tal. Era aquela área muito, às vezes, ali, deixada de lado. Eu começava ali no CRM. Exato. Então, eu sempre vi eu vejo os atendentes como os heróis, sabe? Eles são os heróis. E uma outra coisa que as pessoas não percebem é que todas as áreas dão suporte técnico. Vamos dizer assim, um médico. O que o médico faz com o seu paciente? Ele dá um suporte. Dá um suporte técnico do remédio que ele tem que tomar, para onde que ele quer ir. E as pessoas hoje diminuem muito o suporte. Eu falo, olha, para mim o suporte é super relevante. E toda profissão faz isso. O jurídico, ele dá um suporte para as pessoas. Então, o suporte técnico é relevante. Eu sempre vi nesse ponto de vista. Então, e é legal quando você começa de baixo, porque você consegue entender toda a área, você consegue... Todas as dores e sabores. Todas, assim. Ao ponto, quando eu cheguei na parte de gestão de executiva, eu só chegava em mim, eu só precisava atender um cliente se a situação tivesse muito fora da curva ali. Mas é muito gostoso. Mas isso me deu subsídio para chegar onde eu tô. Mas voltando para a pergunta inicial, o pontapé. Então, eu tive muito medo. Ah, Camila, foi fácil para você? Porque as pessoas falam assim, Camila, parece ser tão fácil. Não foi fácil, faz 5 anos essa trajetória. E eu entrei em 2019 e 2020 teve a pandemia. Então, o que acontece? Eu penso o seguinte, pensar pequeno e pensar grande, para mim, dá o mesmo trabalho. Então, eu sempre penso grande. Pô, se eu posso fazer, como é que eu posso fazer melhor e maior? E fiquei com medo, fiquei insegura, fiquei pensando financeiramente como é que seria a minha vida. E meu marido, ele falou, Camila, eu te dou suporte. Mas eu não queria, lembra que eu falei, pô, não quero. Mas tudo certo. E aí eu comecei trabalhando na área de consultoria. Eu não comecei fazendo curso e nem eventos. Eu peguei e falei, poxa, eu posso ajudar outras empresas com tudo que eu tenho, toda essa bagagem que eu tenho. Quando eu entrei na área de consultoria, eu percebi que as empresas não entendiam o que era Customer Experience e Customer Success. Tipo, eles achavam que era RI ali no final, uma coisa mais simples. Eles não sabiam que existia uma metodologia por trás. Falei, poxa, o que a gente precisa fazer agora é fomentar isso, é educar. Então, a gente criou a K-University. Hoje, a gente tem 3 empresas. Hoje eu tenho, né? A gente falou, pô, eu preciso educar essas pessoas. As pessoas precisam entender que existe uma metodologia. E aí, a gente criou a K-University, que ensina a metodologia de Customer Experience e Customer Success. E depois, falei, poxa, a gente precisa que as pessoas, maior número de pessoas, entendam mais sobre o que é CX e CS. Foi quando a gente criou o CX Week, online, que a gente trouxe 50 palestrantes de alto nível. Lincoln Murphy, Jane Bliss, dos Estados Unidos. A gente trouxe as grandes referências do Brasil, 100% gratuito. Era um grande evento para qualquer pessoa assistir. Isso 2020, hein? 2019. Ainda no ano anterior. Não, foi 2020 que foi a pandemia. Da pandemia, então você já aproveitou 2020, e fez ali o online. Pronto, mas esse online... O que acontecia? A gente ia fazer ele presencial. Pandemia, não podia. Cara, eu sentei no chão, comecei a chorar. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E tal. Eu falei, eu tenho 2 opções. Eu tenho a opção de ficar sentada aqui chorando, ou eu tenho a opção de pensar como é que eu vou resolver isso. Vamos fazer online. Aí eu falei, não penso grande, então quero chamar... problema e solução? Problema. Que arrume a solução. Eu falei, não quero pensar grande, então quero trazer os papas de quem
conseguiu consagrar a experiência e sucesso do cliente. Foi onde eu peguei nos Estados Unidos, que veio de lá para o Brasil, e peguei o pessoal do Brasil, que era uma referência, e falei, vamos começar. E aí não dava dinheiro, né? Porque era 100% gratuito, não dava dinheiro, eu estava lá fazendo evento. Só que, o que aconteceu? As empresas começaram a me procurar para patrocinar. E eu nem sabia, gente, o que era patrocínio, como é que era, se existia Media Kit, eu não sabia de nada, zero, eu estava zerada. E aí a Microsoft foi uma das primeiras empresas, falou assim, olha, eu quero patrocinar vocês. Eu falei assim, olha, eu não sei como é que faz. Eles me ensinaram do zero, de como faz o Media Kit, de como você entrega os resultados. E foi muito bacana. E hoje a gente aí, desde 2020 para 2024, a gente veio fazendo, já tem 5 SEST Week, 4 online, 3 o terceiro presencial, e é um grande sucesso. Então, a gente continua com as 3 áreas. A gente continua com a área de consultoria, com a área de educação e de eventos. Mas hoje em dia as pessoas me conhecem mais pelo SEST Week, que é a área de evento. Então, vamos aproveitar, né, para explorar os 3 pilares, né? Já que temos Camila aqui nas 3 vertentes, vamos falar por essa área de consultoria, pela questão de mercado hoje, né? Como que você enxerga, como você falou, lá as empresas, né? O que é Customer Experience? O que é Customer Experience? É de comer, de beber, não faz a menor ideia, ou qual realmente era o resultado que aquilo poderia trazer. Como você já tem essa aplicabilidade aí de pouco mais de, vamos colocar aí, 4, 5 anos, né? Qual é a ótica que você enxerga do que era lá, né, 2019, quando você startou? Como você vê que o mercado vem enxergando isso hoje? Como é que está o nível de conscientização? Como é que está essa questão para entrega, para poder conseguir aplicar essa metodologia? Coloca já esse ponto de estágio para poder a gente entender como vem sendo o avanço desse universo de clientes dentro dessa linha de customer que a gente tanto fala. Então, vem evoluindo bastante os últimos 4 anos. Quando a gente começou, as pessoas realmente não entendiam. Eu perguntava, era de comer? Então, a gente tentava falar o português mais claro. Você vai reter, você vai conseguir diminuir o cancelamento, você vai conseguir fazer que ele se torne fã. Então, a gente usava outras formas de falar o que era a metodologia para que eles conseguissem entender. Hoje em dia, as pessoas já conseguem entender. E aí, o que eles falam assim, Camila, eu quero saber o ROI, eu quero saber o retorno sobre o investimento. Tudo bem, eu estou com o meu cliente feliz, mas eu quero dinheiro no bolso. É a língua do empresário. Vamos aqui pro negócio aqui, o que importa é a última linha do Excel. Exatamente. Então, a gente acaba explicando para ele como é que é essa linha do retorno. Então, poxa, se você conseguir reter até 5% dos seus clientes através de um relacionamento, né, através dessa metodologia, você pode, já dizia a Harvard, o estudo de Harvard, que se você reter 5% do seu cliente, você pode aumentar o seu faturamento entre 25% a 90%. Por quê? O que acontece? As empresas elas estão sempre focadas em vender. Mas ele é um balde cheio de água, porque e cheio de furo. Eu estou vendendo, mas a água está caindo. A partir do momento que você consegue prender a água, tirar os furos, o seu faturamento começa a aumentar, porque você está colocando e está mantendo. Sim. E aí transborda. E aí a gente consegue mostrar em números enquanto é que ele conseguiria poder. Se eu reter 5% dos clientes que saem, quanto é que você consegue faturar? Além disso, uma outra forma de a gente conseguir mostrar para a empresa que ele está tendo um ganho. Indicação. Você consegue me dizer quantas pessoas indicava antes e quantas pessoas começaram a indicar agora? Quanto é que a gente está ganhando por indicação? Então, a gente também consegue mostrar o ROI. Na verdade, a primeira coisa que a gente faz numa consultoria é mostrar o ROI. Tipo, a gente pega a taxa dele de cancelamento, a gente pega as indicações. Se ele não tiver, melhor ainda. Ó, a dica. Se não tiver melhor ainda, que você fala, imagina se indicar, já é um faturamento que você não esperava, você não pagou nada para ter esse cliente. E aí eu acho que hoje as empresas, elas conhecem mais, entendem mais, mas elas querem saber do ROI. Do ROI. Quanto é que eu vou ganhar? E você até falou da parte de métricas. Você enxerga que grande parte das empresas tem uma deficiência nesse monitoramento, na verdade, até em ter as métricas internas? Total. Eles nem conhecem as métricas, eles nem sabem como é que funciona e às vezes eles até usam a métrica, mas não pegam os dados. Porque não adianta nada eu ter um dado se eu não utilizo. Então, beleza. Em um ano passado, quantos cancelaram? E esse ano, quantos cancelaram? E qual foi a quantidade que eu tive de ganho? Eles não conseguem fazer essa correlação, porque eles... eu acho que os dados, por si só, ele não resolve nada. Ele é muito além disso. Sim. E as empresas, elas precisam entender a importância de pegar os dados e analisar. Não é só ter os dados por ter os dados. É tipo pesquisa NPS. Eu faço pesquisa. Mas você usa os dados, você responde seu cliente. Então, os dados, ele é importante. Os indicadores são importantes se você usar. Porque só para estar lá, para mostrar que tem, não resolve. Eu acho que a grande maioria das empresas tem a dificuldade de usar os dados. Muitas delas até têm, mas não sabem como utilizar e como você pode fazer uma análise para melhorar cada vez mais, né? Esse plano de ação. E é bem interessante esse ponto que você tocou, porque, de fato, a gente vê muito isso, mas nesse momento que a gente está
com muita questão tecnológica, muita ferramenta. Então, a gente tem muita forma de obter dados, de obter informações. E também as pessoas acreditam que é isso que vai identificar todos os problemas. Então, espalha a televisão pela empresa inteira, com um monte de dashboards espalhados do quanto é local. Só que tem essa questão. Ela não sabe exatamente correlacionar aquele indicador para o impacto que aquilo traz. E outra, traduzir aquele número, né? Porque o número é o comportamento do cliente, que ele está sinalizando lá. O cliente está te dizendo se ele está gostando, se ele não está, se ele, de repente, daqui a pouco está te dando tchau, se ele vai continuar. Ele está ali na metrificação. E essa correlação, as pessoas não conseguem realmente, de fato, ver de uma forma clara. Então, até brinco que essa parte de consultoria, ela é muito também educacional. Muito. É uma solução, mas é muito mais educacional para poder, na verdade, instruir para que as pessoas consigam conhecer no universo mais profundo. Exatamente. E a nossa consultoria, eu não quero ficar com ele para sempre. Eu quero ensinar, inclusive, até falar, vamos fazer o curso, porque você aprende e consegue aplicar. Então, a gente tem essa ideia, né? A gente fala, poxa, eu quero que você aprenda o conceito para você aplicar. Porque não adianta nada eu estar aqui aplicando se você não entender. A partir do momento que eu saio, vai parar. Então, a gente sempre tem essa aplicabilidade e ensinar para ele como é que ele utiliza, como é que ele correlaciona. E outra, entender quais são os dados importantes para a sua empresa. Porque pode ser que os dados importantes para a minha empresa não seja para você. Uhum. Então, não adianta, não, a empresa de fulano usa o NPS, usa o CAC, usa a retenção, mas será que para a minha empresa esses indicadores são importantes? Também entender quais são os indicadores importantes para você analisar é importante. Porque não dá para pegar e dar um Ctrl+C. Não dá para me espelhar numa empresa que não tem nada a ver com a minha. São pessoas diferentes. Você diz pessoas, né? Somos pessoas diferentes, jeito diferente, produto diferente, serviço diferente. Então, também precisa se criticar. Será que esse índice é importante para a minha empresa? Será que esse índice faz sentido eu estar monitorando? Será que tem algo que eu possa fazer ou olhar que vai fazer mais sentido para mim? Eu acho que também precisa sair do estado quo, sabe? As pessoas fazem muito mais do mesmo e não critica. Tipo, será que eu preciso fazer? É o que vê, assim, eu não sei se é a visão que você tem, mas a visão que eu tenho por vezes as pessoas querem fazer tudo o que está sendo muito falado. Tudo que se vê que está muito na mídia ou que, tipo, está na moda, as pessoas querem, de fato, se inserir para se sentirem inclusas, porque isso é do ser humano. O ser humano quer se sentir pertencente a tudo que está acontecendo. Isso já é próprio. Então, quando ele vê, eu tenho um negócio, eu vejo que algo realmente ele tá, né? O assunto está no hype, né? Vamos colocar que está lá no tópico. Então, começa a ver como funciona, o que aquilo traz, é isso, é aquilo. A pessoa, então, fala, vou colocar isso aqui dentro. Então, ela vai lá na internet, né? Dá o famoso lá, faz uma pergunta famosa no nosso amigo Google, né? E ela visualiza aquilo, ela replica aquilo pro negócio dela. Então, isso que você está trazendo, é importante que as pessoas consigam entender, primeiro, que você precisa identificar exatamente qual é a maturidade que está o seu negócio, né? A maturação que está ali. O que de fato você já tem aplicado de processos específicos daquelas áreas para você entender se aquela métrica faz sentido ou não. Porque senão vai muito para aquela... não sei se já aconteceu. Porque senão vai muito pela linha não, mas eu já pesquisei, coloquei isso, implementei aqui e não funcionou. Não deu resultado. Por que será, né? Por que será? Porque não está alinhado realmente com o momento que a empresa, de repente, precisa olhar o que precisa... Porque às vezes o que acontece, né? Aí você vê tudo isso e a pessoa ela quer pensar tipo, na robustez do que ela quer entregar. E quando você vai ver o problema na base, vamos colocar, né? Ela quer o prato que tenha o arroz, o feijão, o bife, a batata frita, a salada, para poder entregar. Só que você vai olhar, o arroz e o feijão dela tá sem sal, não tá bem feito, não tem tempero nenhum. Ou seja, o básico, que é um mínimo de um telefone, um atendimento ao cliente, seja por canal de telefone, seja por WhatsApp, não funciona. E aí, sempre eu começo pelo básico. Gente, sempre começa pelo básico. Isso que você falou é extremamente importante. As pessoas querem algo além se você não consegue fazer o básico. Então, será que os atendimentos estão sendo bem feitos? Será que eu estou entregando o que eu estou me propondo a fazer? E aí, se você entender que realmente está sendo feito, que isso já foi trabalhado, vai para o próximo passo. E eu sempre falo assim, um passo de cada vez. Não tente aplicar tudo de uma vez. Aplicou, deu certo, beleza, vamos para o segundo passo. Porque assim você vai ganhando... você pode até demorar mais para fazer essa metodologia e se estender dentro da empresa, né? Aplicar todas as metodologias de CXCS, mas você ganha, porque quando você finalizar, você vai ter uma empresa bem mais robusta, trabalhando de forma correta e coerente, e não uma empresa que foi atropelando os processos. Não, coloca isso, coloca aquilo, não, vamos fazer aquilo, tira aquilo, e no final acaba o processo e
poxa, e aí, o que eu fiz? Cadê os resultados? Porque fui atropelando. Então, é muito melhor você fazer devagarinho, um passo de cada vez, que ao longo prazo você vai ver um resultado que realmente valeu a pena, do que você começar a atropelar as coisas, começar a fazer. E aí você não tem o resultado esperado e fica frustrado. Poxa, Sim. eu fiz tanta coisa e no final não tive resultado resultou em nenhum. nada, né? Não resultou em nada. E dentro, quando faz essa aplicabilidade, ô Camila, o que você enxerga, né, sobre deficiência ali internamente? É muito uma questão, às vezes, né, por falta das coisas ou terem o resultado esperado, né, ou evoluírem da maneira esperada. É muito uma falta da autoliderança, de talvez realmente estar de fato debruçada para que aquilo aconteça. Ou você vê muita deficiência das lideranças mais táticas ali, que talvez não estão tão desenvolvidas ou preparadas para realmente poder ter um time e acompanhar. Você consegue identificar, tem algo dentro da gestão por si só, que você vê que melhora ou que pode prejudicar o andamento do processo? Qual é a realidade que você vem sentindo hoje dentro da corporação? Olha, quando a gente fala de experiência do cliente, se a autoliderança ela não tiver comprado a ideia, por mais que a área operacional queira fazer acontecer, não vai acontecer, porque tem que vir de baixo para cima. Então, o CEO da empresa, os executivos da empresa, os líderes da empresa, ele precisa estar com isso muito enraizado. Poxa, eu quero aplicar, a gente tem que começar a ser uma empresa mais centralizada no cliente. Então, eu percebo que nas empresas que o CEO, a grande hierarquia, elas não estão focadas nisso, é muito difícil que o operacional consiga. Mas quando a hierarquia, né, ali a autogestão está focada na experiência do cliente, é muito mais fácil fluir. Agora, quando a gente vai para a parte prática, o que acontece? Às vezes a pessoa ela tem muito conhecimento, mas ela não sabe gerir pessoas. Não adianta nada eu ter muito conhecimento e não saber lidar com as pessoas, não saber fazer com que elas façam. Não mostrar a importância daquele trabalho, porque não adianta nada. Ah, faça isso aqui. Bom, faça isso aqui, mas por quê? Pois isso vai trazer que resultado? Quando você explica para a pessoa que está trabalhando para você qual a importância de fazer isso, a outra pessoa se sentir tá mais importante em fazer do que simplesmente, faça isso. Então, eu acho que falta hoje das lideranças é explicar o porquê, explicar o impacto do resultado do trabalho que aquela pessoa está fazendo. Então, é isso que eu vejo. Uma outra deficiência é minerar os dados. Às vezes, você tem muitos dados e não sabe minerar. Não consegue identificar, poxa, o que é importante aqui para a minha empresa? Quais são os índices que eu preciso fazer e que eu preciso estar olhando mais a fundo? Porque a empresa pode ter 10 índices, mas vamos para o Pareto, 80-20, desses 10, quais são os 20% mais importantes para o resultado? Então, acho que falta esse pensamento crítico de entender, poxa, eu não preciso olhar tudo. Se eu olhar 20%, eu consigo ter uma melhora de 80%. Sim. Então, isso, hoje, trabalhando dentro das empresas, é que eu consigo ver que essa parte de lidar com o ser humano, de poder explicar para ela e entender quais são, de fato, o que é importante olhar, o que é importante fazer. Claro, tem que ser feito tudo, mas de tudo. Onde eu tenho que estar mais olhar? Qual é o meu olhar direcionado aqui? Para onde eu preciso ir? Onde é que vai me dar o gol, né? Onde é que vai me dar o ROI? Onde é que o meu gerente ali ou o meu chefe vai ficar feliz? Não dá para chutar e correr para todos os lados, porque no final você só vai se cansar e ainda vai ficar frustrada porque você não conseguiu mostrar um resultado. Sim, concordo plenamente. E até trazendo para essa questão, porque senão, por exemplo, a pessoa vai ficar patinando numa liderança porque ela não vai ver as coisas acontecendo. Né? Até essa questão por exemplo, utilizar a questão do Pareto faz muito sentido se a gente... E o que a pessoa, de repente, vai parar para analisar? Tá, mas como é que você parar esses 20% que é o mais importante? Cara, identifique quais são todas as demandas, né? E, de repente, o que pode prejudicar a execução da posterior. Ou seja, tiro pelo que é primordial. Porque, de repente, você tem uma demanda por si só que, se você focar nela e desenvolver, você consegue diretamente ou excluir ou gerar um progresso para as posteriores. Então, você precisa ter isso muito claro. E exatamente quando você tocou, é o que eu vejo que é a falta dessa visão estratégica nessas lideranças. E aí, recai justamente sobre essa questão. Tem essa dificuldade de desenvolver pessoas, né, de compreender de pessoas, e aí a liderança ela opta muito mais vezes por ser operacional, pegar para fazer, porque ela não quer ter esse trabalho, entre aspas, que é o trabalho da liderança, desenvolver pessoas, ser estratégico, solucionar, direcionar e acompanhar, que foi aquilo que você falou. Eu indicar que é para fazer é diferente eu instruir de treinar. Instruir é isso, falar, olha, tá vendo aqui? É isso aqui que você tem que fazer, tá? Por favor. É isso aqui, o próximo passo, você pega ali, tira daqui, execute. É diferente de falar assim, olha, Camila, aqui é importante a gente levantar esses dados, porque esse resultado que você vai tirar vai impactar nisso daqui. E outra, treinar é eu direcionar, eu instruir, eu acompanhar e estar do lado.
Verdade. Aí faz toda a diferença. Aí você vai ter E esse time... tempo debruçado, que eu acredito que pela agilidade, por isso que parece que as pessoas querem o resultado muito imediato. E isso não vai acontecer. Pessoas e processos não dão resultado assim. Não. É um passo de cada vez, quando você vê. Mas quando você tem esse trabalho mais direcionado, o resultado no final é muito mais de alto impacto. Muito mais. Você pode ter até um trabalho melhor no início, mas no final vai ter valido a pena. Então, tá mais direcionada, tá conversando mais ali, acompanhando, treinando, mostrando, justificando. No final de, sei lá, de 6 meses, poxa, o resultado vai ser outro. Se você não faz, eu indico fazer. Faça para você ver. E o outro ponto que você falando que veio na minha cabeça é os indicadores que matam a experiência. Você pensa, como assim, Camila? Eu vou dar um indicador que mata a experiência. É muito importante. Por exemplo, plano de saúde, atendimento médico. O médico, vamos supor que ele tem 30 pessoas para atender. Você já foi no médico, você passou 2 minutos, ele passou um bando de exame e pediu para sair? Ele pode até ter batado, ele pode até ter cumprido a meta dele de atender 30. Mas a minha pergunta é, dos 30, quantos voltaram para aquele médico? Então, a eficiência de um indicador eu estou conseguindo bater, mas eu estou matando a outra. Então, muito importante entender, pô, será que tem algum indicador que está matando a minha experiência? Será que tem algum indicador que está fazendo o cliente não voltar? Então, é sair do statu quo, é criticar o que é feito. Porque, às vezes, quantas pessoas falam assim, por que o processo é assim? Porque sempre foi feito assim. Pô, como assim? Então, pensa diferente. Será que precisa desse processo? Será que esse processo pode sair? Será que a gente pode fazer de uma outra forma? Então, é isso que eu coloco como provocação. Pense sempre, pô, será que o que é feito dessa forma precisa ser feito assim? Será que esse indicador não está matando uma experiência? E esse é um indicador simples, é exemplo simples, mas existem vários outros que, se você parar para pensar, acaba com a experiência. Então, é o que, por exemplo, na época, provavelmente no período também que você trabalhou como atendente, é o período que eu trabalhei como atendente, que foi ontem, né, gente? 2 jovens aqui que estão aqui falando com vocês, que era o famoso TMA. O TMA antes era uma coisa que, tipo, se você falava, principalmente no telefone, 2 minutos, 2 minutos e meio, já era aquela coisa que, tipo, por que tanto tempo? Tá fazendo o quê conversando com esse cliente? Hoje em dia, você mata a experiência. Você, 2 minutos, pá, desligar. Exatamente. Então, assim, não deu nem tempo da pessoa respirar, falar alguma coisa, você já desligou o telefone ali, porque, tipo assim, há uma cobrança por conta disso. Foi o que você sinalizou. O dado, ele precisa ser um meio de instrução e distração para ver se o processo está funcionando ou não, né? E aí, obviamente, que você, principalmente quando você tem equipe, né? Você tem equipe, você tem pessoas diferentes, a forma de lidar é diferente, a forma de entrega é diferente, porque cada um vai entregar uma conexão, e, obviamente, aí você vai ter uma estimativa média. E, obviamente, quem está muito acima e quem está muito abaixo é onde você vai voltar a olhar. Poxa, vamos olhar aqui porque ou aqui em cima ou aqui embaixo alguma coisa pode estar tendo alguma deficiência. Aqui de difícil compreensão e aqui de falta de paciência ou de dimensão. Enfim, é o que precisa compreender. Então, além de mais ter os dados, foi o que você falou. Entende onde aquilo está impactando no seu negócio para corrigir. Importantíssimo isso, muito importante. E até lembrei de uma outra coisa que aconteceu comigo. Eu adoro coisas que eu gosto de cases comigo. também. Se for experiências, amo, porque a galera vê na prática como o negócio Aquela acontece. parte que você falou assim, arroz com feijão bem feito. Eu fui no dermatologista porque eu tava com pano branco. Eu entrei na piscina e falei, poxa, eu preciso resolver isso. Gente, eu cheguei lá, apliquei botox, fiz preenchimento, fiz tudo. Quando eu tava saindo, eu falei, cara, meu pano branco. Aí ela foi, pegou um papel que ela tinha impresso na impressora, falou, deixa eu anotar aqui o remédio que você compra. Como assim? Entendi. Não fez, não olhou. O arroz com feijão, pô, eu queria resolver isso aqui. Tá, tudo bem, eu poderia fazer as outras coisas, mas o que eu fui fazer, ela não estava olhando, ela não estava focada. E eu voltei lá? Nunca mais. Então, esse é entender o que o seu cliente precisa e não o que você quer dar para ele. Uma outra coisa que aconteceu exatamente, pô, eu consegui vender várias coisas para você, mas aí, será que eu volto? Não vou voltar. Então, é essa percepção e esse cuidado que eu sempre digo, seja genuíno com o seu cliente, só venda aquilo que ele precisa. Primeiro, resolva o problema do seu cliente para depois vender outra coisa. Porque você pode até ganhar dinheiro agora, mas você só ganha uma única vez, você não ganha de novo. Verdade. Porque a validação do cliente, né, por vezes se vangloria de que, fechei um contrato, fechei uma prestação de serviço, né, fechei ali uma questão ali de saúde, vendi um produto para ele e fala, poxa, o meu negócio funciona, atendo bem e entrego uma solução. Só que, na minha ótica, eu só posso realmente, de fato, acreditar nisso quando ele volta. Exatamente. Aí, porque é quando ele volta, é que aí ele vai dizer que todo esse processo que, de fato, você executou com ele foi um sucesso.
Exatamente. Pronto. Quer saber se você se deu bem, é se ele voltou. Se ele voltou, ele gostou, comprou, ganhou o cliente. Mas é muito importante. Parece simples, né? Mas entender o que o seu cliente quer faz total diferença para que ele torne seu fã, de voltar, de comprar, de indicar. Parece simples, mas não é, né? E é por isso que estamos aqui e é por isso que nós, graças a Deus, também temos aí bastante atuação para poder justamente, que o nosso papel é gerar nessa instrução, porque pra gente, realmente, a gente bate o olho e a gente identifica. Né? Porque o nosso olho está treinado e voltado para isso. Então, quando a gente vê qualquer questão desse lado, a gente já fala, putz, isso aqui podia... Melhorar. Não sei se você é assim, até em qualquer lugar que você vai, que você frequenta, você pensa, pô, mas por que eles não fazem isso? Nossa, mas aqui tá faltando tal coisa. Aqui... Não, e no começo eu ficava falando para as pessoas, arruma isso aqui. Agora eu parei com isso, mas antes a experiência aqui tá ruim. Gente, eu fico dando pitaco nas coisas dos outros. Ninguém me pediu nada, eu parei com isso, mas demais. A gente fica mais exigente, segurada, né? Tipo, a gente fica extremamente exigente. Para a gente poder narrar e fechar essa parte mais da consultoria, a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de desenvolvimento para a parte do evento, porque eu acredito que é algo muito impactante, Camila. Tem algum case de algo assim muito específico, né? Que você possa assim exemplificar para que as pessoas possam ver, né, a potência de um resultado, que de repente vocês têm um pego ali de uma empresa que, poxa, só tinha um suporte ou só tinha um atendimento e que foi possível fazer todo o desenvolvimento, de repente ali o que essa empresa conseguiu alçar de melhora de número de faturamento, enfim. Tem algum caso, né, não precisa nomes, etc, mas algum case que você possa compartilhar para as pessoas poderem entender. Cara, de fato, se eu me debruçar sobre isso, se eu me preocupar com essa ótica de querer parar para ouvir o meu cliente, fazer o meu negócio pela percepção dele e não do jeito que eu quero que funcione, o quanto isso realmente, de fato, faz o meu negócio crescer e me dá muito mais resultados sustentáveis, que é diferente. É o resultado sustentável. Então, a gente tem um case muito legal que a gente começou pelo básico, arroz com feijão, atendimento. Existia... Gente, a inteligência artificial está aí para ser utilizado nas coisas de alta demanda. Tipo, tudo que for muito grande, que você pode automatizar, automatize. Às vezes, eu digo o seguinte, que daqui a um tempo as pessoas não vão querer falar com pessoas. Falar, me passa para a IA, porque ela vai me responder mais rápido. A IA que não sou eu, tá, gente? É a IA, inteligência artificial. Me passa para o chatbot, por exemplo, porque ele vai me responder mais rápido, porque um ser humano, às vezes, ele não tem informação. Então, tipo, segunda via de boleto, dados que você não precisa pensar para responder, bota um chatbot para poder fazer. Então, essa empresa não tinha isso. Ela tinha uma equipe gigante de atendimento ao cliente. Falei, pô, vamos automatizar o que não precisa pensar. Tudo que não precisa pensar, a gente pode automatizar. E a gente ganhou. Eles tinham uma equipe, sei lá, de 20 pessoas. E, no final, tinha só 5 pessoas. E essas outras 15, elas não foram demitidas. Elas foram utilizadas para coisas melhores dentro da empresa. Um outro ponto foi indicação. A gente viu que a gente aumentou. A empresa conseguiu vender mais por indicação do que a própria equipe de vendas. Como é que pode isso? A gente aumentou 30%, conseguia vender 30% a mais do que a própria equipe de vendas. E, poxa, por quê? Porque eu estava ali fazendo um cliente feliz, né? O cliente feliz, pô, não, estou fazendo o cliente receber aquilo que ele veio propor. Né? Eu estou fazendo o meu cliente ter sucesso com o produto dele. Então, eu consigo vender mais, eu consigo ganhar mais indicação. Então, são 2 pontos muito simples, que não aprofundam muito na área de sucesso e experiência do cliente, mas que já fez um impacto muito positivo. Então, começa com o mínimo, que quando você conseguir fazer esse arroz com feijão bem feito, você vai conseguir, com certeza, aumentar o nível de complexidade e melhorar cada vez mais. Exato, até porque, por vezes, a grande experiência que o cliente, na verdade, ele quer vivenciar com o negócio, com uma empresa, é que você faça a promoção e a entrega daquilo que ele foi, de fato, buscar. Então, por vezes, como a gente falou, né, o criar muitas situações, muitos momentos ali, mas quando você, de fato, entregar para ele, por exemplo, a experiência quando você foi na dermatologista, se ela tivesse, de fato, voltado o olhar para aquilo que você foi, de fato, buscar, a sua experiência teria sido fantástica. Eu teria falado, pô, ainda fiz botox, fiz preenchimento, eu fui resolver um problema, resolvi e ainda consegui melhorar ainda minha autoestima. Então, e aí hoje eu falo mal, vamos dizer assim, poxa, eu fui resolver e no final das contas, a única coisa que eu fui fazer, ela não deu nenhum bola. Não deu, tipo, tá aqui a medicação, porque ela poderia ter, de fato, você poderia ter consultado no Google, digitado lá qual medicação tomar para tal coisa. O Google teria te dito, você não precisava se preocupar com isso. Agora, nessa visão de tendência de mercado, já que você falou da parte de tecnologia, que é um ponto que a gente deve utilizar e pensar, né? A gente até estava num evento, a gente falou bastante sobre a questão da parte tecnológica para ela poder vir somar para a experiência do cliente e que ela é um meio, ela não é a solução final. E como você sinalizou aqui no exemplo anterior, ou seja, ela é uma ferramenta a ser utilizada para otimizar o que é possível otimizar.
Porque eu acredito que é isso que precisa também ter uma clareza, né? A gente não consegue ainda suprir todas as necessidades só pela inteligência. Pelo menos eu não vejo isso. Mas existem coisas mínimas e básicas que é muito mais prático, como esses exemplos que você sinalizou. E que até para isso a empresa precisa ter muito clara a necessidade do seu cliente. Porque ela cria um chatbot mal criado. Que ainda que seja uma coisa óbvia, ele passa por uma experiência negativa. Para essa visão de mercado, com essa implicação da inteligência artificial, como você enxerga, né, essa evolução, tanto para as áreas, como você tem essa expertise também, tanto para a área de sucesso do cliente como a experiência, do que pode vir a promover ou, de fato, que as empresas precisam estar tendenciosas a olhar para agregar isso, para somar para essa entrega para o cliente, para gerar mais valor? Então, eu acho que a inteligência artificial ela nunca vai substituir o ser humano. Até mesmo para ela poder fazer, tem que ter um comando humano. Então, hoje, a gente até, no CX Week, o nosso tema é a evolução da experiência através da inteligência. Mas é a inteligência humana e a inteligência artificial. Então, quando eu penso nessa área de tecnologia, é entender exatamente quais são os pontos que eu posso otimizar. O que eu posso utilizar da área de tecnologia que eu posso melhorar o meu trabalho. Um ponto importante, as empresas, todas as empresas hoje, são 24 horas. Por mais que você fale assim, não, eu trabalho das 8 às 18. Mas quem fala com você depois das 18? Quem manda direct no seu Instagram? Está sendo respondido? Então, entenda aonde você pode utilizar o chatbot. E aí, como você falou, pô, mas não faça um chatbot mal feito, não. Dê um trabalho de fazer um comando bacana, porque... Acredite, a inteligência artificial, não só a inteligência artificial, qualquer tecnologia, ela só vai ser bem empregada através da inteligência do ser humano, através de uma boa aplicação. Poxa, eu vou dar aqui um comando onde vai ser feito, mas quem fez esse comando foi um ser humano. Então, esse ser humano, ele precisa ser inteligente para, poxa, o que eu preciso? Como é que eu faço o meu chatbot? O que precisa ter no meu chatbot? Qual é o momento que eu tenho que tirar um chatbot para passar para uma pessoa humana para poder resolver aquele problema. Então, eu acho exatamente isso. Eu acho que a tecnologia ela vai ajudar, ela vai melhorar os processos, mas o ser humano ele vai ser sempre útil, porque ele só consegue fazer através de um ser humano ali dizendo quais são os próximos passos a seguir. Ao invés de pensar que, na verdade, vai haver uma substituição à tecnologia por algo que você precisa fazer, na verdade, você precisa se debruçar ainda mais sobre o seu negócio, sobre as soluções que você, de fato, oferta, para você entender como a tecnologia funciona para ver onde ela pode entrar. Exatamente. Então, assim, na verdade, ela acaba... essa era que a gente está vivenciando, né, obviamente que ela vai otimizar em algum momento, mas ela faz com que você se debruce ainda mais sobre a forma como você faz o seu negócio rodar. Eu acho que mais pensamento crítico. Eu acho que os profissionais que vão se diferenciar no mercado são aqueles que têm pensamento crítico. Precisa ser feito assim? Será que é dessa forma? Como é que eu posso melhorar? Pessoas que estão acostumadas a fazer mais do mesmo, pronto, esse profissional ele está afadado a ser substituído por uma inteligência artificial. Porque nada que precisa pensar, eu preciso de um ser humano. Eu posso botar uma máquina para fazer. Sim. Então, hoje você precisa ter pensamento crítico. Hoje você precisa entender, poxa, experiência do cliente. Eu estou entrando na área de experiência do cliente. Existe muita tecnologia que pode ser utilizado. E como é que eu, como especialista da área de tecnologia, consigo me sobressair melhor do que os outros? Quando você entende o que é a experiência do cliente, quando você entende a tecnologia e quando você aplica isso da melhor forma dentro do negócio. Então, é aí onde você vai se diferenciar de outros profissionais. Concordo plenamente. Eu acredito que é a forma como a gente espera que dentro do universo desse mundo as pessoas realmente tenham essa ótica, essa visão de preocupação para esse desenvolvimento, né? E a gente trazendo para a parte do evento, o evento que eu tô aqui, gente, já no estágio convidativo para poder ir também, né? O online eu acho que não temos desculpa, tá? Eu vou pedir para Camila primeiro falar um pouco mais, né? Ela até falou já no momento ali que foi o start que você quis fazer, começar a trazer essa parte educacional e promover esse evento para cá. Fala um pouco desse crescimento. Primeiro que ela está numa região que é importante a gente falar isso, porque as pessoas acabam tendo o olhar muito para Sudeste. Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Camila está no Nordeste. Privilegiada, né? Onde nós vamos passar férias, ela vive. Né? Aquele famoso meme que a gente vê pela internet. E ela faz o evento lá. Ela consegue levar as pessoas até lá. Do momento que você fez, que obrigatoriamente você precisou fazer online em 2020, por conta de tudo que a gente precisou passar, fala dessa crescente, o que é o real objetivo do CSX Week. Agora vem que eu só falo CSX Week, porque fala tanto do Success quanto do Experience, é importante as pessoas poderem entender, os profissionais também poderem conhecer desse crescimento
como é que você identifica, né, para ver qual é o que eu devo debruçar esse ano de temática para poder entregar. Eu acho que são coisas importantes, né? De que forma você busca a inovação do que vai ter essa abordagem. A gente está falando de 3, 4 anos de evolução, acho que de evento. Fala pra gente um pouco dessa construção do CSX, porque já que a gente vai ter em breve, para depois a gente falar um pouco mais sobre ele. Então, quando a gente pensou no CSX Week, eu não queria ninguém teórico. Eu queria alguém que colocasse a mão na massa. Então, os palestrantes do CSX Week, eles não são palestrantes. Eles são executivos que trabalham numa empresa nessa área e eles explicam como é que eles fazem esse negócio dentro da empresa. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto de o CSX Week ele dá uma guinada. Porque a grande maioria das palestras são executivos de grandes empresas, como McDonald's, Azul, Deloitte, grandes marcas, explicando, poxa, como é que eu aplico isso aqui dentro do meu negócio? E aí, eu que estou assistindo, poxa, como é que eu consigo pegar o que eu estou assistindo para aplicar dentro do meu negócio? Esse foi, eu acho que, o primeiro diferencial. A curadoria dos palestrantes. Então, não é qualquer pessoa que consegue palestrar no CSX Week. Você precisa ter uma bagagem para poder palestrar lá. E aí, o que aconteceu? A gente... vamos fazer um evento e tal. A gente achou que ia ter 1.000 inscritos, 2.000. Muito feliz, 3.000 inscritos. A gente teve 10.000 inscritos na primeira edição. E a gente tive um público de assistindo em tempo real de 2 a 3 mil pessoas. Eu fiquei em choque. Como é que assim? é isso? Assim, eu não estava acreditando. E aí, a gente tem que continuar. No segundo ano, a gente teve, eu acho que foi 16 mil inscritos. Depois, 20 mil inscritos. A gente já está agora em 30 mil inscritos, de 3 a 5 mil pessoas assistindo em tempo real. E o que eu falo é... conteúdo de qualidade onde qualquer pessoa pode assistir. Porque, normalmente, os executivos que estão no CSX Week Online, você pagaria uma fortuna para poder assistir um conteúdo daquele. E a gente, eu quero trazer um alto impacto para qualquer pessoa. E aí, acho que foi esse o grande diferencial. E, como você disse, online não tem desculpa. Dia 24 a 29 de junho, das 9 às 18 horas, uma semana inteira de muito conteúdo. Ainda uma semana de conteúdo. São mais de 50 palestrantes de alto nível falando sobre o sucesso e experiência do cliente. Então, se não tem desculpa, poxa, eu não sei, não tenho dinheiro, não, você pode ir. E aí foi crescendo. E existe o presencial. O que aconteceu no presencial? O pessoal começou não, Camila, precisa do presencial. Eu falei, cara, eu quero sair do Nordeste. Ou eu quero sair do Sudeste. Eu não quero fazer evento no Sudeste, eu quero sair e vir para cá. E um outro ponto-chave foi, eu quero fazer um evento diferente de todos os eventos que eu já fui. Eu quero que tenha uma experiência dentro de outra experiência. Eu não queria que fosse feito no teatro, eu não queria que fosse feito num galpão, eu não queria que fosse feito num hotel. Falei, cara, eu quero sair da caixa. E a gente foi fazer no Castelo do Brenan, que é um instituto com castelos belíssimos. Lá tem várias obras de artes. É um museu que é considerado o maior da América Latina de armas brancas, considerado pela... esqueci o nome do site, que ele é considerado 5 anos como o melhor museu da América Latina, do Brasil, não do Nordeste. Então, assim, vale muito a pena. E a gente falou, eu quero fazer dentro de um castelo. E eu sou dessa, pensar pequeno, pensar grande, dá o mesmo trabalho. Então, vamos com tudo do mesmo jeito. E foi muito legal. A gente não tem muitos palestrantes, a gente tem os palestrantes que vai trazer conteúdo. A gente já teve a Amazon, a Dior, a Coca-Cola, então são grandes empresas de grande impacto. E onde a gente traz um evento dentro de outro evento, então vale muito a pena aí, assim. Não é porque a gente faz, não. Não é porque a gente faz, mas porque é muito... eu nunca fui, tá? Pode ser que porque a gente faz, né? Mas eu nunca fui num evento como o nosso, que ele, além de trazer conteúdo, ele ainda traz uma experiência fantástica, porque o local é significativo. Promove isso, né? Maravilha. E no Nordeste, você fala, vá para passar o final de semana, prainha, né? Já junta uma coisa com a outra, já que é para viver experiência, né? Foi o que você falou, já que é para viver experiência, vamos viver a experiência muito bem feita, para que ela evento e fica o final de seja semana. altamente sucedida. E o público independente, né, o Camila, que seja para online, seja para presencial, é independente se a pessoa está no C-Level, se a pessoa é uma head, se a pessoa é uma analista. Vocês buscam colocar realmente todo o conteúdo de distribuição para todo o público, independente do então, nível de consciência, como é que é? O CSX Week
online é para todo público. Vai ter palestras maiores ali, né, de um conteúdo mais profundo, mas se você assistir os outros conteúdos, você vai conseguir chegar nesse conteúdo. Já o presencial, a gente traz conteúdos mais profundos, é da área mesmo de CXS mais aprofundado. Então, você precisa ter um conhecimento mínimo. Se você for lá sem conhecimento, você vai ficar um pouco perdido, mas você vai conseguir chegar. Porque é nichado. Ah, Camila, por que você não leva a liderança? Por que você... Não, porque aqui é nichado, eu quero falar sobre sucesso e experiência do cliente, como é essa aplicação dentro da organização e como você sai daqui podendo aplicar amanhã dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho. Então, é nichado ali o CSX, o presencial. Sim. E um outro ponto muito bacana é... Desculpa. Não, é só uma distração aqui, gente. Passou um passarinho verde. E um outro ponto muito bacana é você poder vivenciar essa experiência, porque a gente não fala só de conteúdo, a gente prega o que a gente fala. Então, por exemplo, eu não posso falar de experiência do cliente se eu não entrego uma boa experiência. Eu não posso falar, poxa, eu estou aqui falando, traga experiência, tá? Então, lá a gente... Pô, Camila, qual é o seu maior diferencial? A gente é obcecado por experiência. Pô, como é que eu faço o melhor do melhor? Como é que o credenciamento? Como é que é o coffee break? Como é que os palestrantes? Então, tudo a gente está pensando ali para ter o melhor, para ser memorável, para ser você chegar e falar, poxa, valeu a pena estar num evento como esse, vale a pena ir ano que vem, porque realmente é um evento diferenciado no mercado. Muito, eu tenho certeza que quem ouviu depois de uma narrativa dessa, né, a pessoa ficou inquieta na curiosidade de também querer estar lá vivenciando para poder experienciar justamente esse momento. E dentro do evento, porque daí a gente fala ali muito de sucesso e experiência do cliente, e a gente sabe que muito está correlato a alguns outros assuntos. Vocês buscam também trazer essas temáticas, né, de assuntos correlatos, por exemplo, se a gente pensar na parte de liderança, né, numa outra parte de execução, principalmente hoje, quando a gente fala muito da questão de inclusão e diversidade, se vocês também agregam, né, ou de que forma você enxerga, né, do impacto desses assuntos para esses temas que hoje também são de suma importância. Porque é como a gente fala, né? A gente quer falar de experiência do cliente, né? De sucesso do cliente. Mas como eu vou experienciar ou promover uma experiência, e qual é a sua visão também disso como um todo, por dentro até das empresas, como você compartilha também, como eu vou entregar uma experiência para um público que, de fato, eu não conheço, porque eu também não estou na vertente aqui interna para olhar daquela maneira. Porque a gente fala numa população do Brasil que a gente tem 60% de pessoas negras, né? Que inclui pretos e pardos. Mas não é o número que a gente vê de representatividade nas corporações. Então, como eu quero atender um público que está diverso, se quem desenvolve o negócio não é diverso? Então, coloquei esse exemplo aqui, mas, tipo, por uma questão de inclusão, de deficiência, como é que você busca, né? Ou qual a importância no momento... A Yalabá, hoje a gente ainda não tem essa oportunidade, mas é algo que a gente visa para poder trazer essa correlação, porque tem tudo a ver. Porque o ideal, experiência, a gente está falando de cliente, de público, não está falando de todo mundo. Não, faz total sentido. Hoje, nunca teve sobre isso nos SX, mas faz total sentido. A gente vai trazer isso esse ano. E eu acredito que ele é um assunto bem mais profundo, porque como é que, tipo, saiu do básico. Lembra que eu falei, não existe o básico? Quando eu estou falando de adversidade, ele já saiu do básico. Tipo assim, embora deveria ser o básico. Sim. Embora deveria estar lá no início, mas, para ser sincero, hoje em dia não é um básico da empresa. Depois ele pensa nisso. Então, sim, a gente está trazendo como é que você coloca essa experiência dentro das pessoas pretas, deficiente visual, deficiente toda essa parte. Então, esse ano a gente vai estar trazendo isso, mas com uma visão mais prática de, poxa, não começa depois, começa do início. Sim. Não faça isso depois que já estiver pronto. Como é que eu consigo iniciar esse processo de sucesso e experiência dentro da empresa, desde o início já pensando em tudo, na inclusão, né? Como é que eu consigo, no meu primeiro ponto, arroz com feijão aqui, como é que eu vou conseguir incluindo isso aqui desde o início? Porque, normalmente, nas empresas não é assim. Ah, Camila, aqui é assim, então você é uma rara exceção, porque normalmente não é. E aí eu acho que é um ponto que vale a pena ser falado. Não vou mentir para você, já falaram isso em outros eventos CSX. Não falamos, mas eu acho uma ótima oportunidade de visar, olhar, analisar e colocar dentro do CSX Week, para que as pessoas comecem a ter o olhar crítico. Adoro ter olhar crítico. Sim, né? sim. Ter esse olhar crítico de, poxa, onde eu estou errando? Por que eu não estou colocando isso na minha empresa? Por que isso aqui eu nunca nem parei para olhar a possibilidade de poder fazer diferente? Então, vamos de atingir mais pessoas, porque o objetivo do negócio é atender um público, atender uma população.
e cada vez mais atender mais pessoas, né? Então, a gente fica como um ponto ali de conscientização, porque quando a gente faz isso, né, uma forma educacional, uma entrega, a gente acaba sendo um ponto de consciência, a gente desperta aquilo que muitas das vezes as pessoas não estão vendo. É responsabilidade social, inclusive, Exato, eu acho. exatamente. E aí, a gente passou, isso é uma grande responsabilidade que a gente precisa ver. Eu queria que, dentro da sua ótica, o que você pode sinalizar aqui para ficar como uma mensagem, um toque, porque a gente discorreu bastante sobre toda a importância, os impactos em relação aos indicadores, do que as pessoas precisam considerar, analisar toda a parte de uma jornada, do que é importante trazer, visar o básico que precisa ser feito. A gente já falou tudo isso aqui, hein, gente? Se você pega o caderninho de volta aí e recapitula. O que você pode sinalizar, ô Camila, como um ponto, assim, premissa que as organizações não devem deixar de olhar para que elas não falhem nessa entrega de excelência? Acho que a premissa é entender qual a diferença de sucesso e experiência do cliente. Muitas empresas acham que é a mesma coisa, que tudo está no mesmo bolo, e não está. Acho que é a primeira coisa. E aí, Camila, o que é sucesso e experiência do cliente? Nada para falar. Então, eu sempre dou esse exemplo, vou dar aqui esse exemplo rápido, simples, experiência do cliente. É quando a gente vai cortar o cabelo. Entra, tem ar-condicionado, cafezinho, massagem, aquela experiência maravilhosa. Mas quando eu fui cortar meu cabelo, eu não gostei. Então, eu tive uma boa experiência, mas eu não tive sucesso. Quando é que eu pensei, a experiência foi muito bacana, mas eu não consegui obter o resultado que eu fui buscar. Uhum. E ao contrário também funciona. Eu posso ter sucesso sem experiência. Eu posso ir num salão de beleza, onde não tem ar-condicionado, lavo meu cabelo, me molho inteira, mas quando cortou meu cabelo, foi um sucesso. Eu gostei. Então, foi maravilhoso. Então, eu tive sucesso. A primeira coisa que as empresas precisam entender é o que é sucesso e o que é experiência. Então, a minha empresa entrega sucesso, é a visão. Poxa, a primeira coisa, entrega, então, ótimo, eu vou ver a experiência. Uhum. Então, esse é o recado que eu deixo. Poxa, a sua empresa está, de fato, entregando sucesso? Porque não adianta nada entregar experiência e não entregar sucesso. Vamos pegar a mesma visão do cabelo. Eu não voltaria onde eu tive uma boa experiência. Uhum. Mas eu voltaria onde eu tive sucesso. Entenda que a experiência não é o ponto-chave que faz eu voltar na sua empresa, mas o sucesso. Então, o que eu deixo aqui para você é a sua empresa está entregando sucesso, você está entregando sucesso, porque não adianta nada eu ter uma boa experiência e eu não entregar aquilo que o cliente foi buscar. De fato. E até foi bom que você antecipou até um pouco da ótica, que eu gosto sempre de trazer aqui para os convidados, que eu sempre gosto de ouvir, né, como eu falo com diversos profissionais, seja da área de CS, de CX mesmo, ou profissionais que são grandes líderes dentro das suas empresas, seus segmentos, né, e que de fato impactam positivamente no mercado, promovendo isso, por isso que os negócios estão sustentáveis, estão ali se mantendo. Na visão da Camila, o relacionamento de sucesso com o cliente se você puder resumir nesse complete aí. Ter empatia com o cliente. Acho que o sucesso e experiência do cliente é ter empatia. Porque quando você tem empatia, você se coloca no lugar dele e você consegue resolver o problema dele de forma genuína. Tipo, eu acho... empatia é uma palavra batida, usou muito, mas é uma palavra que faz toda a diferença quando aplicada de forma correta. E quando eu falo empatia, eu falo o seguinte, por exemplo, se eu estou grávida e vou comprar o quarto do meu primeiro bebê, e você tem empatia comigo, você sabe que eu nunca fiz isso antes, você vai tirar todas as minhas dúvidas. Você vai começar, não, olha esse aqui pro tal, eu comprei esse berço, essa cor não fica legal, você vai entender. Agora, se o meu segundo filho, e você tem empatia comigo, você já sabe que é mais simples. Já é mãe, já... Então, assim, ter empatia, sucesso do cliente é ter empatia, porque você vai entregar de fato e genuinamente o que o seu cliente precisa. Você está, de fato, verdadeiramente olhando para ele, entendendo o que, de fato, ele precisa naquele momento e naquela hora. Porque se você não se coloca no lugar dele, se você não consegue entender o que ele precisa, você não vai conseguir ter sucesso e nem entregar uma boa experiência. Então, acho que sucesso e experiência do cliente é ter empatia. Concordo. Camila, fiquei muito feliz de poder te ouvir um pouco mais, né, mais a fundo. A gente já acompanho há algum tempo, né, pela internet, a gente quer desse universo, a gente tem ali aquela conexão. Fiquei muito feliz de conhecer mais com profundidade, tendo aqui pessoalmente, vi uma similaridade muito grande em muitos conceitos e muitas visões, isso é muito bacana. Até traz muito da ótica do que eu acredito muito, que os semelhantes, geralmente, eles se aproximam, porque acaba tendo essa questão dessa atratividade. Então, muito feliz de poder ter você aqui
compartilhando da sua trajetória, compartilhando dessa sua ótica, dessa sua entrega que você já faz para esse universo que a gente tanto acredita que é preciso ser muito apaixonada para querer estar e realmente estar envolto. Então, muito obrigado pelo seu tempo, viu? De verdade. Eu que agradeço e quero te parabenizar pelo trabalho que você faz, pela conscientização. Não deixe de fazer. Eu acho que é muito importante, inclusive, ter pretas mostrando para que veio, mostrando os resultados, mostrando que pode. Eu acho que você é uma referência, você é uma inspiração para muitas mulheres, tanto pretas como pardas, como branca. E eu acho que pessoas como você deveria estar mostrando para o mundo. Então, se você conhece ela e alguém que não conhece, olha, conheça aqui, porque ela traz conteúdo de relevância, ela traz... ela mostra a singularidade da preta no mercado, da preta podendo ir muito mais além do que você pode imaginar. Ela é uma referência disso, porque... é bonito falar, mas as pessoas falam assim, mas preta, não sei o que. Não, aqui, tá? Aqui uma preta que faz a diferença, que está no mercado, que está fazendo história, que está contando história e que está mudando o universo. E você pode ser essa preta, você pode ser essa mulher. Independente da raça e religião, acredite em você. E você é uma inspiração para todas nós. Então, muito obrigada, parabéns e continue nessa linda trajetória. Obrigada de coração. Gente, eu tenho certeza que vocês curtiram bastante esse papo com a Camila. Ficou tão apaixonado quanto eu. E acompanhe nas redes sociais. Vai lá, o seu @. É Camila Barbalho, _CSX. Tanto Instagram, LinkedIn, o mesmo @. O LinkedIn é Camila Barbalho. Localizem, acompanhem sobre o evento. Já vou colocar aqui na agenda. Quero também aproveitar. O online não tem desculpa. O presencial é dia 23 e 24 de outubro. Então dá tempo de se programar. Dá tempo de organizar. Vamos todos para Recife. E vamos aproveitar também. Estaremos numa época já de calor, bastante verão. Apesar que lá não faz muito frio. Pra quem está acostumado a ir para o Nordeste, não faz frio. Mas a gente aproveita para levar essa alta temporada para lá também. Então, mais uma vez, Camila, obrigada. Turma, obrigado por terem acompanhado. E semana que vem a gente volta com mais um episódio do Ialabacast.